Então, a gente tem uma cultura mundial de culpar a Deus pelas desgraças. Isso eu coloco no capítulo também. Veja só, lá eu digo assim, a gente vê os filmes antigos assim de exploradores europeus ou americanos vindo para a América Central ou América do Sul. Quando eles chegam na mata e eles encontram uma nova civilização, geralmente eles chegam bem no momento que aquela civilização muito ignorante, simples, sem conhecimento, estão para sacrificar uma moça. Tem que ser uma virgem. E eles vão jogá-la dentro de um vulcão. Aí, só que como ela é muito bonita, um dos aventureiros ali, desbravadores, ele olha e fala assim, a gente tem que salvar ela e tal. E eles salvam ela e eles tentam fugir pela mata. E o pessoal vê, não, tem que matar, tem que sacrificar. Porque se não sacrificar para o Deus, o que acontece? O vulcão vai explodir, vai ter terremoto, a gente tem que apaziguar o Deus, porque senão coisas ruins vão acontecer. E aí a gente vê como que isso é real, porque lá no Velho Testamento, no tempo de Abraão saiu de Ur dos Caldeus, e uma das características daquele povo era que, olha só que interessante, Gabriel, isso não está no capítulo, mas eu vou entrar um pouquinho nesse ponto. Eles sacrificavam os filhos aos ídolos. Eles sacrificavam a Dagon, né? E tinham outros deuses ali também que recebiam os filhos como sacrifício. E eles tinham que fazer aquilo, fazia parte da religião deles, para apaziguar o Deus, que podia trazer coisas ruins para eles. E aí Deus diz para Abraão, sai dessa terra. Abraão, sai e vai embora. Por quê? Porque esse povo não me conhece. Eles adoram ídolos, deuses que pedem para sacrificar os filhos. Agora, pensa um pouquinho. Lá na frente da história do Abraão, um dia Deus chega para ele e fala, você vai ter um filho. Foi um milagre. Ele teve Ismael primeiro, aí vem Isaac. Quando você começou a história, eu já pensei nisso. Aí Isaac cresce, agora é um adolescente, e Deus chega para ele e fala assim, Abraão, agora eu quero que você sacrifique seu filho para mim. Abraão deve ter parado para pensar e falou, peraí, não estou entendendo mais nada. Você me tirou de lá por causa disso. Eu não pedi para ter filho. Eu não podia ter filho. Aí o Senhor me promete um filho. Demora e não tem pão. Demorou muitos anos. Até que ele teve o filho. Era o filho da promessa. Que vai ser um pai de uma grande nação. E aí, vem me dizer que é para sacrificar esse filho? Peraí, para que me deu filho então, em primeiro lugar? Para eu passar por esse sofrimento tremendo? E aí Abraão deve ter pensado, me tirou de Ur dos Caldeus para eu poder vir para uma terra que me mostraria, num lugar onde adoravam ídolos, povo pagão que sacrificava os filhos lá, que o Senhor era contra isso, agora só vem fazer a mesma coisa que aqueles deuses? Então era melhor ter ficado em Ur, ter um filho lá e sacrificar para Dagon. E aí Deus deixa ele passar por tudo aquilo, para no final dizer para ele, olha a mensagem, né? Porque eu acredito, e eu fiz um trabalho sobre isso, que eu coloquei pelo menos 5 pontos porque eu acredito que Deus pediu para Abraão fazer o sacrifício de Isaac. Isso virou um sermão, isso eu posso colocar depois e explicar. Mas um deles foi para mostrar para Abraão, entenda uma coisa, e seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus descendentes têm que entender uma coisa. Eu não sou como os outros deuses. Eu não sou. Você acha mesmo que eu ia pedir para você sacrificar seu filho para mim? Como Dagon pede, Baal e os outros deuses lá? Mas um teste de fidelidade. Era um teste de fidelidade e tal, mas o que Deus estava dizendo para ele? Nessa religião, esse Deus de amor precisa de sacrifício, como os sacrifícios lá. Só que quem morre, Abraão, não é o seu filho, é o meu. É o meu filho que morre. O seu vive. O anjo veio, segurou a mão dele, Isaac, você vai viver. Você não tem que morrer. Porque quem morre é o cordeiro. É o filho de Deus que morre. O seu filho não tem que morrer, não tem que sacrificar filho nenhum. Quem sacrifica o filho é Deus. Então, mas essa ideia já vem de sacrificar os ídolos lá do passado. Então, você vê, jogar a culpa em Deus nas coisas, quando tem desgraças, isso eu já vi em reportagem no Brasil, acontece muito. E eu ficava achando interessante isso. Né? Você está assistindo um noticiário e aconteceu uma desgraça. Não, se acontece uma coisa boa, o repórter vai na pessoa, e aí a pessoa simples, católica, ela fala assim, porque eu fiz uma promessa, e aí Nossa Senhora e alguma coisa, né? Nossa Senhora,
e ela me atendeu e essa bênção veio. Então, geralmente é um santo, é Nossa Senhora, coisas boas. Se aconteceu uma desgraça, aí a pessoa, mas Deus quis assim. Fazer o quê? Eu não tinha parado para reparar isso. Geralmente assim. Então já está no inconsciente das pessoas. Sim. Aconteceu uma coisa ruim? Não, Deus quis assim, a gente precisa aceitar. Aconteceu uma coisa boa? Aí foi a promessa, foi o santo, foi a minha padroeira, foi o meu santo protetor e tal. Mas nunca é Deus. Deus é a desgraça. E aí eu coloco no livro a questão, por exemplo, do seguro, né? Atos de Deus. Atos de Deus. Eles colocam atos de Deus, que é terremoto, maremoto, furacão, tornado, tsunami, chuva de pedra, de gelo, granizo. Todas essas coisas aí, atos de Deus. Quer dizer, o seguro não vai cobrir, a gente não tem nada com isso. Você quer cobrar, cobra de Deus. Porque foi ele que fez essa desgraça aí. A gente não tem nada a ver com isso aí. Então o ser humano tem essa coisa de coisas ruins. Quem que está por trás disso? É uma guerra, a gente está num grande conflito. É nessa pergunta que eu queria chegar. Já que Deus não é o culpado, quem é o inimigo de Deus? Se o inimigo de Deus é o culpado, quer dizer que ele tem mais poder que Deus na Terra? Como assim? Então, aí eu falo outra coisa no capítulo, né? A gente tem um livre-arbítrio. Primeira coisa, a gente tem liberdade. Para fazer o que é bom e para fazer o que é mal. Para seguir a Deus e para se virar contra Deus. E por isso que tem morte, assassinato, acidente. Porque, imagina, se Deus interferisse em cada momento na história da Terra e livrasse as pessoas do mal, a gente não ia saber primeiro o que é mal. Não ia ter consequência do mal. E o mal é muito mal. Por isso que a gente sofre. Por isso que tem morte. Por isso que uma criança inocente morre. Porque a gente está num mundo de pecado que é mal. E a maioria das pessoas vivem tão bem nesse mundo, na verdade, que a gente não para pensar quão mal é esse mundo. Só quando a gente sofre de verdade numa situação como essa para parar para pensar, peraí, minha vida estava tão boa, de repente acabou, caiu a casa, caiu o teto sobre a minha cabeça. Agora, a maioria das coisas que acontecem, eu acho interessante isso aí, mas não é nem Deus nem Satanás. Acontece porque acontece. Não tem a mão de Deus e não tem a mão do inimigo. Acidentes acontecem. Foi o inimigo que causou, foi Deus que permitiu. Não, acidente acontece. Por isso, cara, eu dirijo com muito cuidado. Culpa minha. Muitas vezes é culpa nossa. Eu tive moto 1 ano no Brasil. Sempre gostei de moto. Às vezes eu ainda sou tentado a comprar uma moto. Mas eu tenho 2 filhos pequenos e eu sei que nunca isso vai acontecer. Primeiro que a esposa não vai deixar. Mas porque eu tenho amor à vida. E eu sei que o risco é muito grande. É muito maior do que eu estou disposto a correr. Tem esportes por aí que são interessantes, são legais. Eu, quando era novo, eu sonhava em ser paraquedista. Eu achava o máximo fazer skydive e tal. Mas o risco, para mim, é muito grande de perder a vida. Alguém pode dizer, é seguro, é seguro. Bom, eu conheço uma lista de pessoas que morreram em Atibaia, no interior de São Paulo, que tem um clube de paraquedismo. Teve um ano lá que morreram uns 4 ou 5, naquele ano. Eu tô querendo pular de paraquedas, não fala isso. Pois é, então, é um risco que a gente corre. Eu não estou disposto a correr esse risco, porque acidentes acontecem. Então eu tento diminuir os riscos de acidentes na minha vida, porque eles vão acontecer. E acontece com quem anda com Deus e com quem não anda com Deus. Porque a palavra de Deus deixa claro que o sol brilha sobre todos, chuva cai para todos, e Deus permite que todos recebam suas bênçãos. Agora, se existe essa possibilidade, eu tenho que ter cuidado. Porque acidentes vão acontecer nesse mundo. Infelizmente é assim. E o mal acontece. Então a maioria das coisas ruins que acontecem, eu acredito, não é nem Deus que permitiu e nem o inimigo que causou. Porque aí vem o ponto que eu, depois de estudar, pensar e refletir, cheguei a essa conclusão. E eu acho que é ousado, porque eu nunca li a respeito disso, de outros autores, entendidos, teólogos, nunca vi. Nem li, nem ouvi ninguém falando disso dessa maneira. Mas, para mim, é a única conclusão sensata, lógica, racional e que faz sentido de acordo com a guerra do grande conflito na Bíblia. Cheguei a essa conclusão depois de estudos, de assistir sermões, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e eu entendi que existem limites na atuação de Deus e do inimigo de Deus.